Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes, aqui em Buenos Aires, Argentina, e todos os lugares da Argentina que nesta manhã estão neste lugar. Também os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países, lá em Cayey, Porto Rico, os irmãos que estão lá também. Realmente é uma grande bênção poder viver nesse tempo. É uma grande bênção poder ser parte do sétimo selo, ser parte da segunda vinda do Senhor, ser parte dessa obra de reclamação que Ele veio nesse tempo para realizar essa obra e reclamar todos que Ele redimiu em sua primeira vinda. E fazer contato e receber o cumprimento da sua segunda vinda. Na primeira vinda, fizemos contato e recebemos a sua primeira vinda e recebemos as bênçãos contidas em sua primeira vinda. Mas teve que fazer contato, recebê-lo e identificá-lo e receber esse nome, receber aquele nome e receber tudo que correspondia à sua primeira vinda. Aqui, para estar mais confortável. Vejam, nesta mensagem, a pedra ungida por Deus, porque o que unge é Deus. Ele nos disse, foi pregada 3 de junho de 2001. Ele nos disse assim, no Apocalipse capítulo 2, versículo 17, Cristo disse, ao que vencer, lhe darei a comer do maná escondido. É ao vencedor. E é aos vencedores. Ou seja, que não fica no vencedor, que é o mensageiro, mas que também os escolhidos são vencedores. Quando a gente lê e diz ao vencedor, você deve pegar essa palavra e internalizá-la em sua vida. Ao vencedor, ao vencedor. E automaticamente, o que tem que fazer, esteja passando o que estiver passando, você tem que falar, eu sou um vencedor. E ao você pronunciar isso, essa escritura e todas as demais que estão contidas no livro do Apocalipse, referente ao vencedor, que são as recompensas, vêm a ser suas, mas você tem que crer e dizer, eu sou um vencedor, eu sou esse vencedor, eu sou um dos que tu disseste que venceria no fim do tempo, e é dos que estão vivos, e você está vivo, então você tem que dar graças a Deus por estar vivo e que está cumprindo essa escritura, ao vencedor. Olha, está falando de mim. Tu estás falando de mim aí, Senhor. Portanto, tudo que você estiver passando, isso já se torna um grãozinho de areia comparado com as bênçãos contidas para esse vencedor. Todos os dias se levanta. Hoje vencerei.
E à noite, antes de se deitar, hoje eu venci. E amanhã eu me levantarei vencendo. Como? Veja, quando amanhece e você abre os olhos, isso já é vencer, porque você amanheceu vivo. É um dia mais de vida. E um dia mais que Deus te permitiu dar graças a Deus. Olha este lindo amanhecer. Já raiando a alva. Já o sol amanhecendo. O sol se levantando. E aí você pode olhar e ver a criação. Ver. Também ver a cada escolhido que é a criação. Ver se você ver todas as coisas, respirar o ar, tudo. E aí você diz, eu já levantei vencendo, acordei vencendo, e já começou bem, já começou vencendo. Ou seja, lhe darei a comer a revelação da segunda vinda de Cristo, porque esse é o maná escondido, o alimento espiritual para a alma, que estava escondida durante todas as eras passadas. Estiveram comendo do maná da primeira vinda de Cristo, mas do maná escondido da segunda vinda de Cristo, nas eras passadas não comeram. Esse é o alimento espiritual para nós nesse tempo final. Lhe darei a comer do maná escondido. Onde estava o maná escondido? No lugar santíssimo. Onde estará o maná escondido na igreja neste tempo final? No lugar santíssimo da igreja de Jesus Cristo, que é a era da pedra angular. Aí estará a revelação da segunda vinda de Cristo, a revelação da pedra ungida por Deus. E aí mesmo nos diz, e lhes darei uma pedrinha branca, e na pedrinha um nome novo escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que a recebe. Tem uma mensagem que ele nos pregou, na qual ele disse, os príncipes de Deus, ele disse, e agora, qual dos 7 anjos mensageiros Cristo disse que assentará com ele em seu trono? Porque essa é uma das recompensas. Ao que vencer, lhe darei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. Isso é uma promessa para o servo fiel e prudente, que no último dia estará vivo. Pois então, se tem que estar vivo, então por que estão buscando nos que se foram, nos que estão dormindo, nos que estão na sexta dimensão? Tem que buscar alguém vivo. O servo diz, esta é uma promessa para o servo fiel e prudente, que estará vivo no último dia, quando cumprir a vinda do Senhor da casa, que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. O servo fiel e prudente que estiver aí, levará esse tesouro, essa bênção. E esse tesouro ele compartilha com vocês, com filhos e filhas de Deus que estão vivos. E que vocês vejam, essa bênção depende, os que estão no paraíso na sexta dimensão, depende desta bênção, depende de nós. Agora continua dizendo aí, e os que estiverem com ele na casa levarão a maior bênção. Viram que é para vocês também? Porque levarão a maior bênção que do que os das eras passadas receberam. Porque você está recebendo esse tesouro. Porque aí nessa parte da casa de Deus, da igreja de Jesus Cristo, do templo espiritual de Cristo, onde fica colocado a arca do pacto com o propiciatório em cima e com os querubins em cima. Todas essas coisas têm que ser materializadas na igreja do Senhor Jesus Cristo. Tudo o do templo espiritual do Senhor Jesus Cristo tem que ser materializado na terra.
Agora, aí, no tabernáculo de Moisés, ministrava somente uma pessoa, e no templo de Salomão também. Aí estão todos os ministérios em um. Agora, continua dizendo onde paramos. Na pedra ungida por Deus, ele disse, ou seja, aquele que recebe a pedra, recebe o nome, alguém receberá a pedra e o nome, alguém receberá a Cristo em sua segunda vinda com um nome novo. Alguém o receberá. E já temos visto que esse é o mensageiro que estiver vivo. Os demais venceram até onde Deus lhes permitiu, mas venceram. Venceram porque realizaram a obra correspondente a seu tempo. Ou seja, chegaram até onde tinha que chegar. E venceram. Mas o último, esse é o vencedor dos vencedores. E o último povo são os vencedores dos vencedores. É um povo maior. É um povo maior. Vejam, para mim é um privilégio e uma bênção poder lhes falar, poder olhar com os meus olhos aos vencedores deste tempo final. Quando eu escrevo, quando eu respondo, quando eu falo, eu estou falando aos vencedores. E toda vez que vejo, que olho, um vencedor mais me escreveu. E quando abençoo vencedores. Abençoo a esses vencedores que no tempo final chegaria comigo à meta da transformação. E para mim é um regozijo, uma alegria poder ver nesse tempo e identificar esses vencedores. Como estejam, ou a luta, ou as situações que tiverem, Deus disse que o caminho não seria de rosa, seria difícil, mas colocou os melhores guerreiros para passar todas as provas, não algumas, todas as passaremos. Atravessaremos todas, e com nota 10, venceremos cada obstáculo. Está ficando difícil, irmão José. Siga em frente. Não é difícil para você, você consegue, porque para isso você está nesse tempo. Senão você teria sido colocado em tempos anteriores, e lá teria vencido. Naquele tempo, mas te colocou nesse tempo, ele te colocou nesse tempo, porque ele sabe de que você é feito. Você é feito da parte mais importante do templo espiritual de Deus, do templo celestial. Você é feito com um material bom. Existe um material que é sólido. Vejam, e ao mesmo tempo é macio, ou seja, é assim mole também. Disto falaremos em outra ocasião, porque colocar esse material e fazer a comparação com o corpo é algo muito interessante. Porque o que cada um de nós receberemos, esse corpo eterno e glorificado, isso vem quando a gente compra um carro. Por exemplo, em Porto Rico, tem um ditado que a pessoa compra um carro e a gente fala, esse carro tem isso, tem isso, e para a gente resumir tudo, a gente fala, esse carro vem com todos os bonequinhos. Eu não sei como vocês falam aqui. Esse vem completo. Você está referindo a um carro que aí, esse carro completo, tem de tudo. O que falta é falar com você, falar, você está bem penteadinho. É uma forma de falar que vem com todas as tecnologias. Tecnologia vem completo. Agora, esse corpo eterno e glorificado que vamos receber, isso é tão grande que, para defini-lo com palavras humanas, isso seria algo glorioso. Isso é mais que grande. Não existe palavra além de grande, maior, mas seria o corpo número 1, que falaria por si mesmo.
A terceira etapa, ela fala por si mesma. E o corpo novo, eterno e glorificado vai falar por si mesmo. Bendito seja o Senhor. Agora continua dizendo, agora, qual dos grupos religiosos do cristianismo, todas as denominações do cristianismo, qual desses grupos está esperando a segunda vinda de Cristo com um nome novo? Nenhum. Todos esperam a segunda vinda de Cristo com o nome Jesus. Mas aqui diz que a pedrinha branca tem um nome novo. Lhe será dada essa pedrinha branca ao vencedor, ao anjo mensageiro, que nesse tempo está na igreja de Jesus Cristo e, consequentemente, ao grupo que estiver com esse mensageiro. Aqui está parte desse grupo e os que estão conectados também. Agora, a pergunta de muitas pessoas que não compreendem esse mistério é: Jesus tem um nome novo? Não sabíamos isso por não ter lido a Bíblia com os olhos abertos. Não sabem que ele tem um nome novo, porque quando ascendeu ao céu vitorioso, ele recebeu um nome novo. Como José, quando ascendeu como o segundo no trono no reino de Faraó, recebeu um nome novo. Agora, na Bíblia, onde diz que ele tem um nome novo? No Apocalipse capítulo 3, versículo 12, aí também diz. No capítulo 2, 17, também diz que essa pedra tem um nome novo. Mas aqui, Apocalipse capítulo 3, versículo 12 diz: ao que vencer, eu lhe farei coluna no templo do meu Deus e nunca mais sairá dali. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e meu nome novo. Se Cristo disse que tem um nome novo, quem se atreve a dizer que não tem um nome novo? Ninguém se atreve a dizer. Vejam. Aqui, ele está falando dessa voz com um pouquinho de delay do que eu estou falando aqui. E assim é quando Deus fala ao profeta. E lhe mostra, ele diz, fala tal coisa. E vai lhe revelando que fale, como quando ele disse, na primeira e segunda etapa, o anjo disse a ele: o que eu te dizia que fizesse, isso é o que você fazia. A voz sempre vai na frente. A palavra vai na frente, depois a vindicação. Se Cristo disse que tem um nome novo, quem se atreve a dizer que não tem um nome novo? Ninguém se atreve a dizer que não tem um nome novo. Se Cristo é o que disse que tem um nome novo e disse que vai escrever esse nome sobre o vencedor, portanto, o vencedor do último dia receberá a bênção de receber escrito sobre ele o nome novo do Senhor Jesus Cristo. Porque é o que recebe a pedrinha com o nome novo. Portanto, esse é o que no último dia recebe a segunda vinda de Cristo com um nome novo. Esse é o que recebe a Cristo em sua segunda vinda com o nome novo. E já vimos com o que lemos agora. Quem é? É esse último mensageiro que está vivo. Veja o fácil que é identificá-lo. Portanto, esse é o único que conhecerá o mistério da sua segunda vinda e do seu nome novo, porque esse nome tem a ver com a obra de reclamação que Cristo fará nesse tempo final, como o nome Jesus tem a ver com a obra de redenção que ele realizou na cruz do Calvário, porque o nome Jesus significa Redentor, Salvador, e o nome novo do Senhor tem a ver com a obra de reclamação. Cada nome tem a ver com a obra que estaria sendo realizada.
Assim que esse é um mistério muito grande do reino de Deus. É um mistério por cuja razão houve silêncio no céu quase por meia hora, quando o sétimo selo foi aberto. Assim que o mistério da segunda vinda de Cristo é o mistério que Deus não tinha revelado em eras passadas. É o mistério do qual Cristo disse que nem os anjos do céu sabiam a hora e o dia da vinda do Filho do Homem. Assim que, sendo um mistério tão grande, contém grandes bênçãos para todos os filhos e filhas de Deus. Contém a bênção da obra de reclamação de Jesus Cristo para reclamar todos que Ele redimiu com seu sangue e realizar a ressurreição dos mortos em Cristo e a nossa transformação de nós que estamos vivos. Agora, para o último dia, alguém receberá a Cristo como a pedra branca com um nome novo. Alguém receberá a Cristo como a pedra ungida de Deus. Alguém receberá Cristo em sua segunda vinda com um nome novo. Esse é o vencedor do último dia. E com Cristo, ao recebê-lo, ele obterá a vitória no amor divino. E todos que estarão com esse vencedor também obterão a grande vitória no amor divino. É uma declaração de vitória. Podemos dizer e podemos declarar, nesse tempo final, o mensageiro com o grupo da Era da Pedra Angular, venceremos. Já temos vencido, porque já está falado. Agora, a alcançar essa palavra, e quando alcançarmos, quando formos transformados, tínhamos razão. E por que tinha? Porque tínhamos. Porque eu criei. Tínhamos razão que Deus disse que esse grupo final ia vencer. Portanto, aqui estou, já venci. Agora, você quer ser um dos que diga já venci? Ou quer ser um que diga que, assim, por pouco venci? Não. Queremos ser dos que no final diga eu venci e aqui estou transformado. Assim que sempre lhes tenho dito, não desanime. Tenham as lutas que tiverem. Seja menino, jovem, adolescente, que essa idade é tão difícil. A maioria dos que estão aqui são já mais velhos e jovens. Mas todos passamos por esse momento e compreendemos os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos familiares que têm essa idade nesse tempo. Lhe fale com amor, com compreensão. Veja, o melhor que pode fazer é sentar e se pôr nessa idade, desça a essa idade. Uma das coisas que o irmão dizia ao meu papai, ele dizia Humber, porque ele falava assim, Humber de Humberto. Humber, você tem essa facilidade de descer a qualquer idade. Porque o meu papai era assim, desta forma, que conseguia falar com um bebê, com um menino, com um adolescente, com um jovem adulto. Isso era fácil para ele. Era dessa forma assim. Desta forma que a idade não era marcada para ele. Quando tinha que agir com um homem que somente, quando levantava a voz, ele já tinha que sair do lado. Se levantasse a mão esquerda, tinha que sair do lado. Se levantasse a direita, era pior. E se levantasse as duas, se levantasse a direita, se levantava a esquerda, era mais suave. Eu dizia, bom, deixa eu ver. Qual ele levantou? Mas os jovens, vejam, devem estar contentes, porque estou falando deles. Vejam, os jovens passam por muitas lutas, e essa etapa, muitas vezes, é a etapa de eu não quero ir, eu não quero ouvir o que você está me falando, eu não quero ouvir. E para eles, o que eles falam, tudo está bem, eles sabem tudo, e não passou nem um pingo da vida. Mas a gente entende, eles creem que são até mais velhos que a gente, como que quer ensinar a gente. Veja, o que a gente faz é que a gente ri, mas não na frente deles. Esse rapazinho, se soubesse
que nesse caminho que ele está, não lhe vai ser conveniente. Assim que as coisas má ou aquilo que não é conveniente, o caminho sempre se vê bem, se vê bom, mas isso é um engano. Por fim, você como pai vai recebê-lo dizendo: pai, você tinha razão, mãe, você tinha razão, agora estou nesse problema que são problemas que às vezes é difícil de sair e tem que carregar esse problema, caminhar com esse problema depois. Assim que os jovens devem escutar os pais. Mas na mensagem também, o que é certo e o que não é certo, estejam conscientes que os pais fazem porque os ama, porque não querem que sofram. Não é que não quer que você não seja feliz. Veja, se tem alguém que quer que os filhos sejam felizes, são os pais. Portanto, então aí deve pensar: meu pai não quer que eu passe por isso e por isso. Isso não é porque ele não quer que eu não seja feliz, é por algum motivo. Ou seja, que os conselhos dos pais sempre é para a felicidade dos filhos. É por a felicidade dos filhos. E mesmo que você, jovenzinho, sofra um pouquinho, isso é passageiro. É melhor sofrer um pouquinho do que depois ter que sofrer o que nos resta nessa terra por causa de uma decisão má. Depois vão recordar, vão se lembrar e vão lembrar disto. Recebam esses conselhos. Falta pouco. Não vão com as coisas do mundo. Olha, Jesus, desde os 12 anos, que devia estar brincando ali com os paus e coisinhas assim nas ruas de Jerusalém, ele estava no templo. Vejam que exemplo, desde os 12 anos. O melhor lugar que você possa dar a Deus e dedicar a Deus é a Ele e sua obra. Você quer desaparecer? Então vá à igreja. Então é o melhor lugar para desaparecer. É na igreja adorando a Deus. E que se forem procurar você, que te encontrem na igreja. Bom, isso para os pais seria algo: meu filho sumiu, aonde ele estará? E procuraram por toda parte. Vejam, Jesus estava no templo. Que Deus queira que esse sentimento, esse sentir esteja nos jovens também, que se querem fugir, fujam para a igreja. E se querem fugir dos seus pais, vão para a igreja, louvar e glorificar a Deus. E se tiver que fazer algum trabalho, trabalhar ali, esse é o melhor tempo investido que o jovem possa fazer. Em vez de ir com as suas amizades do mundo, vai então para a igreja, vai para a imprensa. Se puder e ter idade e lhe for permitido por causa das máquinas, que são perigosas, ou outro tipo de trabalho. Veja, quando eu saía da escola, eu me trocava rapidamente e tinha comprado uma bicicleta. Papai tinha comprado a bicicleta para os 3 irmãos. Nós somos 5, mas 3 são homens. E nós nos trocávamos rápido e de casa até no mato, num canto aí, e tudo isso aí de bicicleta, porque a gente ia de bicicleta, 15 ou 20 minutos de bicicleta, para chegar às 3 da tarde, depois, rapidinho. Muitas vezes, ou que fosse para cortar o pasto, a grama, ou Humbertinho, que sempre era o maior, com uma carriola, eu ia na frente, sentado na ponta, e ele me levantava para recolher os papeizinhos de lixo que nas atividades tinham deixado aí alguma coisinha que caía, ou folhas que caíam das árvores, porque o nosso desejo sempre era estar ali, porque desde pequeno isso foi no que envolvemos. Agora veja, esse desejo que esteja também nos jovens. Em vez de estar procurando lá fora, procure para dentro. E não é que estamos pressionando os jovens. Não, é porque é uma idade difícil e eles necessitam o nosso apoio, nosso ânimo. E não somente os jovens, os adultos também passam por situações, mas muitos deles fazem
por teimosia, teimosos que são, porque eles conhecem o que é bom e o que é mal, mas também é para eles. Agora continua dizendo, e receber a Cristo e obter a vitória no amor divino, e todos que estarão com esse vencedor também obterão a vitória no amor divino, e seremos transformados e iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Página 134 do livro Selos, Reverendo William Branham disse, e vocês observam, quando esse Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o qual está em nosso meio agora mesmo, na forma de Espírito Santo, quando ele se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a página 146 diz, recordem, que o diabo é o acusador de nossos irmãos e está nos acusando diante de Deus dia e noite até que seja expulso do céu. E quando for expulsado do céu, a terra se encarnará no homem do pecado, no anticristo. Mas pelo outro lado, o Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo, se encarnará em outro homem. Vamos ver. O reverendo William Branham disse, na página 146 do livro Os Selos, no penúltimo parágrafo diz, e no mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. 2000 anos atrás, aproximadamente, o Espírito Santo veio encarnado em um homem chamado Jesus. Isso foi a vinda da pedra ungida de Deus. Quando entrar até o último escolhido de Deus ao corpo místico de Cristo, então Cristo se levantará do trono do Pai e realizará sua obra de reclamação. Agora, aí nos diz quando isso seria realizado. Isso é quando o último escolhido entrasse a fazer parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo, entrando pela porta da primeira vinda do Senhor, sob a dispensação da graça. Agora, vamos ver aqui a página 256 do livro Os Selos, diz também, mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve. Isso é como está no Apocalipse 19. E será completamente Emmanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. E se conseguirmos esse homem, que tem que ser um mensageiro dispensacional e tem que ser o último mensageiro da Igreja de Jesus Cristo e mensageiro para o povo hebreu também, se conseguirmos este homem, estaremos conseguindo o Espírito Santo manifestado através deste homem, nos revelando os mistérios do céu. Estaremos vendo esta manifestação de Cristo em carne humana nesse homem. E estaremos escutando as bênçãos divinas que Ele tem para todos nós. Não o homem, mas Cristo. Ele é o que tem as bênçãos para nós. É Ele. O homem, o véu de carne, será um homem. Um membro da Igreja do Senhor Jesus Cristo, redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Será um mensageiro dispensacional enviado para a Igreja, para a era da pedra angular. É um de vossos irmãos, é um de entre o povo, um que ele adiantou o que agora a vocês, o que agora está por acontecer. Porque um profeta não se faz profeta, ele nasce profeta. Em sua primeira vinda, o Messias começou esse ministério messiânico, que vejam, em um momento em específico, e enquanto isso, ele não estava pronunciando e nem realizando a obra como Messias. E agora vocês vejam o que foi dito também na página 131 do livro O Selo. Agora, Jesus, o seu nome sobre a terra, foi Jesus, o Redentor, porque ele foi o Redentor quando esteve sobre a terra. Mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e ascendeu, então recebeu um nome novo. Por esse motivo é que gritam e fazem tanto barulho e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Observa o mistério. Ele vem cavalgando. Tem que ter algo para mudar essa igreja. Essa igreja, vocês sabem isso, tem que vir algo. Agora, observa, ninguém entendia esse nome senão ele mesmo. Aí tem o nome novo do Senhor Jesus Cristo, o nome que o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19 tem escrito, e o seu nome é o Verbo de Deus, o Verbo Cristo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor vindo no último dia, e escreverá esse nome sobre o véu de carne, através do qual ele se manifeste. E está vestido com a roupa salpicada de sangue, e o seu nome chama-se o Verbo de Deus. E o exército que está no céu seguia
vestidos de linho finíssimo, branco e limpos. Esses são os redimidos pelo sangue de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, vindo também em cavalos brancos, e eles virão na ressurreição com corpos eternos, e os que estamos vivos seremos transformados. E esse será o poderoso exército do cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19. Esse é o exército da pedra cortada sem auxílio de mãos. Esse será o exército da pedra ungida de Deus. Agora vejam que esse exército, agora está em duas partes. Tem uma parte na terra que está viva e tem uma parte na sexta dimensão. Nesse tempo final ele está vindo com esse poderoso exército, estando nesses corpos. Mas vocês vejam que essa escritura se cumpre também quando o Apocalipse 11 realizar essa obra, levar essa obra à parte final, à parte culminante, e ele passe pela sexta dimensão e depois então vem com o exército que está lá. E aí tem outro cumprimento, porque as escrituras têm múltiplos cumprimentos. E aí tem o cumprimento do Apocalipse 19 se cumprindo novamente. Veja, essa escritura também cumpre depois da grande tribulação, quando ele vem para estabelecer o reino do Messias. E depois cumpre também depois do milênio. Viram como as escrituras se cumprem? Várias vezes. Agora esse cavaleiro está com o exército terreno aqui, vencendo todos os obstáculos. Diz que, página 115 do livro O Selo diz, ao que vencer, e ele disse, ao que vencer o anticristo e todas as coisas do mundo. Bom, mas ali inclui, algum dia nós iremos assim, levantaremos voo e já não terá forma de voltar atrás. Iremos à ceia das bodas do Cordeiro, à casa do nosso Pai Celestial. Agora, se diz que venceremos todas as coisas do mundo, todas. E aí você diz, eu estou passando por isso, e você está pensando nisso. Eu estou passando isso, e estou passando isso e aquilo, estou lutando aqui, lutando lá. Quando sair da atividade de tal coisa, amanhã isso, tenho essa situação, tenho isso, todas as coisas do mundo. Quando vier a você essas situações, você diga, isso eu vou vencer, isso também eu vou vencer, isso também eu vou vencer, e isto eu vou vencer também. Não é que vai dar as costas e não enfrente as consequências de decisões erradas ou enfrentar decisões da sua vida diária. Somos responsáveis e nós as assumimos todas e vamos contornando até que as venceremos. E se vier outra, venceremos também, porque nos foi dito que venceríamos, então venceremos todas, mesmo que saímos meio torto, mas venci. E a gente aprende com isso que passou. E na próxima, bom, aí já, isso aqui não vai me pegar. Eu aprendi com essa. E alguém vem por aqui falar, não, eu já passei isso. Mas bem, eu posso te dar uma cátedra disto que eu passei. Eu posso te ensinar, mas vem aqui. Eu vou tirar você dessa situação. E ajuda seu companheiro ou sua companheira, seu amigo, seu irmão. Não passe por isso, porque eu passei por isso. Vem? E nos ajudamos uns aos outros. Não faça e não seja egoísta de falar assim, empurra a pessoa para lá, senão que você está consciente de que isso vai levar essa pessoa a ter um mau resultado. Não faça isso. Não aproveite da fraqueza de outro irmão, empurrando ele para que caia, para depois acusá-lo. E você consciente que você está fazendo mal. Mas bem, fale com amor e diga a ele, olha, toma cuidado por aí, porque isso não te convém. E lhe dá a mão, eu vou te alertar aqui entre você e eu. Também não vá ao púlpito e falar na frente de todo mundo. E mais ainda, como ministro, aproveitar essa posição para fazer. Isso é para deixar calado você com a pessoa.
E se for uma pessoa da congregação também, não fica falando, porque aí você vai estar como fuxiqueiro. E ontem vimos o que fala, o que o irmão Branham falou, como Deus vê os fuxiqueiros. Ele aborrece os fuxiqueiros. Não seja fuxiqueiro nem fuxiqueira. E recorde que estamos em um tempo da prudência. Todos estamos sendo provados. E se você deseja que Deus lhe fale, lhe dê todas as bênçãos e coisas profundas, então comece, desde agora comece em coisas pequenas, comece a ser prudente. Se alguém falar algo, fique calado. Mesmo que você saiba e morda a língua, porque o ser humano é assim, tem essa forma e quer falar tudo. Então você vai aprendendo a ser prudente e a calar a boca. Por exemplo, se acontecer, olha, aconteceu um evento, nem eu tinha dado essa notícia, nem nada. E pelo outro lado, já começaram a procurar essa notícia e pôr nas redes sociais. E ele disse, você que fizer isso, se as pessoas de fora fizerem, ou alguém que queira causar dano, é eles lá. Mas você espere ser colocado na página da capa ou alguma direção que diga o que deve ser feito ou que vai ser postado na página da capa. E você pega a informação de lá e então publica, se estiver autorizado para fazer. Se não, diga, se conecte com a capa, porque lá está a informação. Para que não haja informações diferentes e depois possa ter maus entendidos. Assim que nessa parte, mantenha a página da capa como oficial. Tudo demais que estiver fora da página da capa não é oficial. E se tem uma notícia ou algo e não estiver aí na página da capa, espera, aguente, fique caladinho. E depois não seja visto que você deu uma notícia em um chat e fala de a milhares de pessoas, e você está dando a informação que você não tenha que dar. Sempre tem pessoas e críticos e páginas de várias formas, de pessoas que pegam daí e colocam, e até zomba e tudo. Mas isso é um trabalho deles e tem que deixar esse trabalho para eles. Porque tem que ter essas pessoas para que as escrituras se cumpram. Aproveito de uma vez também, e as pessoas que enviam os e-mails com os pedidos, tem que verificar a sua caixa de entrada, porque tem muitos que eu respondi e me devolvem e regressa a resposta para trás, porque a caixa de entrada está cheia. Então, se muitos verem que não chegou a resposta, é porque está tão cheia a caixa de entrada do seu e-mail que volta para trás. Assim que veja o seu e-mail e esvazia o seu e-mail para que possa chegar a resposta a você. Assim também é Deus e seu programa. Diz, esvazia o teu coração das coisas do mundo e permita que eu entre e te encha com a minha presença. Agora vejam, continua dizendo. E de sua boca sai uma aguda espada para ferir as nações, e ele pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E em suas vestes, em sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, do 3 ao 16. Ali vem o Messias, ali é onde está. Ali é onde está a pedra ungida por Deus. Essa é a forma que a pedra ungida por Deus se manifestará no último dia à Igreja do Senhor Jesus Cristo e depois ao povo hebreu. E vem com um nome novo, como acontece com Elias. Como aconteceu com Elias. Em sua primeira vinda, Elias foi o tesbita, e na segunda vinda de Elias, foi o ministério de Elias em outro homem chamado Eliseu. Na terceira vinda, Elias se chamou João Batista. Na quarta vinda, Elias se chamou William Marion Branham. E na quinta vinda de Elias, virá com Moisés e são as duas oliveiras. E o nome que o véu de carne tiver, onde estará o ministério de Elias pela quinta vez, será o nome de Elias para o último dia em sua quinta manifestação. E nele também virá o ministério de Moisés pela segunda manifestação, com um nome novo também no ministério de Moisés. O nome novo que tem o véu de carne, onde esse ministério estará. Assim que Elias terá um nome novo, Moisés terá um nome novo,
E Jesus também terá um nome novo, e ele disse que escreverá sobre o vencedor. Portanto, o que ele disse, ele tem que cumprir. O vencedor receberá a pedrinha com o nome novo. E ninguém conhece esse nome senão aquele que o recebe. Aquele que no último dia receberá Cristo em sua segunda vinda com o nome novo, será o que conhecerá o mistério da segunda vinda de Cristo e o nome novo do Senhor Jesus Cristo. E este é um mistério muito grande, e ao redor deste mistério sendo manifestado, se cumprirá todo o programa divino da segunda vinda de Cristo, se cumprirá todo o programa divino, onde ele reclamará todos que ele redimiu com seu sangue, reclamará toda a sua herança e ressuscitará os mortos crente nele, e a nós nos transformará. Por isso, estamos esperando nossa transformação. Em sua obra de reclamação, ele realizará toda essa obra. Por quê? Porque tem o título de propriedade. Sem o título de propriedade, não pode realizar essa obra. Porquanto o título de propriedade está no meio da igreja, então nos dá direito a todas essas bênçãos. Nos dá direito a recebê-las. E assim ele realizar essa obra de reclamação nesse tempo. Bem, para mim foi uma grande bênção assim conversar com vocês nesta ocasião e ver as bênçãos tão grandes que nós como vencedores temos, as quais ninguém tirará de nós. Esta bênção é para nós, esta bênção nos pertence. Essas bênçãos já foram faladas para os escolhidos do fim do tempo, os vencedores com o vencedor, os vencedores ungidos com o mensageiro ungido. Ou seja, é o mensageiro ungido com os escolhidos ungidos. Venha ser, todos venham ser vencedores ungidos, os vencedores ungidos com o mensageiro ungido da era da pedra angular. Estão onde? Aqui estamos e temos dito, presente, Senhor, estou aqui. Eu vi o vencedor, tenho visto o vencedor e me vi a mim como vencedor. Portanto, vejam, com isso, já estamos vencedor com o vencedor, é igual a vencedores, é igual a vitória, e essa é a grande vitória no amor divino. Que Deus os abençoe e os guarde e sempre os ajude. Ajude a todos nós seguirmos adiante nesse caminho que nos resta, que será difícil, será duro, virá uma apertura, virá um aperto, e aí é onde vamos provar se verdadeiramente o temos recebido como nosso reclamador. Verdadeiramente, se verdadeiramente temos crido em sua vinda. E se verdadeiramente no final queremos dizer, venci. Assim que aperte bem o cinto. As mulheres, se tiver aí um cinto na roupa, aperta e vamos marchando rumo a essa terra prometida que nos foi prometida. E nós a queremos receber, a desejamos. Mas alguém pode falar, mas aqui virão provas e lutas. Não me importa. O que me importa são as bênçãos da terra prometida. Que vou sofrer, que vou chorar, que vou padecer muitas coisas, mas chegarei à meta. Ainda que chegue com lágrimas, ainda que chegue sangrando, chegarei à meta. Ou seja, que tudo é porque vai contribuir para o bem. Tudo que vai passar é para o bem da noiva. Vejam, que amor Deus tem para com vocês. É por amor aos escolhidos. Que Deus os abençoe e os guarde. Eu não sei se tem um tempinho para comer algum alimento, os que não tomaram café da manhã. Bom proveito. E logo estaremos em silêncio para estar meditando e louvando a Deus em nossa mente, em nosso coração, e dando graças a Deus, porque hoje podemos estar vivos aqui, escutando, nos olhando e nos vendo, rindo, secando as lágrimas de alegria por viver nesse tempo e nos preparar para o que Deus nos dará hoje. Que toda essa palavra se encarne em vocês, em mim, e vá produzindo tudo que essa palavra, essas vitaminas, que são vitaminas
que ninguém as tem, somente os escolhidos. Você não consegue comprar isso em numa farmácia. Nesse tempo final, a voz de Deus poderá ser encontrada somente no mensageiro que está vivo no meio do povo, que recebeu esse tesouro, e vocês também, que é a segunda vinda do Senhor. Que Deus os abençoe e os guarde a todos. Amém.